Olá, sejam muito bem-vindos no canal Tarô Intuição Astral, leitura para Áries. Vamos ver como tudo isso caminha, certo? Vamos lá. O Ariano está com mudanças energéticas, e essas mudanças acabam mexendo com o humor do Ariano. Tome cuidado, Ariano, tome cuidado. Muitas vezes não é o que você imagina, os seus conflitos não são coisa, é apenas coisa de energia. Tome cuidado. As suas reações podem ser diferentes do que você imagina. Certo? No seu caminho temos vitória. Vitória. Expectativas que deram erradas, harmonias. Aqui fala do seguinte: nessa sequência você tem vitórias no seu caminho, você não pode se apegar às perdas que aconteceram, você tem que ter o desapego. Quando você leva muito para o coração as coisas que aconteceram, seja na parte financeira, na parte profissional, na parte de relacionamento, você tira o equilíbrio e tira o brilho da sua vida, que não é uma vida fácil, é uma vida de guerreiro, é uma vida de luta. O Ariano é muito guerreiro, ele trabalha muito. O Ariano raiz, né, vamos falar assim. Mas entenda que essa luta sua, ela terá vitórias no final. Você só precisa entender que não é momento para você levar para o coração as coisas difíceis que estão acontecendo na sua vida. Elas fazem parte das escolhas. Muitas vezes você tenta carregar a cruz de outras pessoas e essa cruz é muito pesada. A única pessoa que conseguiu carregar a cruz por um longo trecho, então entenda isso. Essa pessoa era especial, igual a ela não haverá outra. Quando você vê que a cruz é muito pesada, não tenta carregar. Às vezes não vale a pena. O resultado é horrível. Calma. Não fique julgando as pessoas ou a situação. Não tente encontrar respostas no seu achismo. Apenas respire, mude o foco, mude o direcionamento em que você está olhando ou tentando caminhar. Porque você ainda tem batalhas, mas você tem novos caminhos e caminhos mais limpos e tranquilos. Você precisa apenas de uma ação para tirar do seu caminho os obstáculos, porque você vai começar uma fase de sorte numa nova caminhada. Use a sabedoria para te auxiliar neste momento, e é um momento importante. Às vezes o Ariano, principalmente o Ariano raiz, ele tem momentos, e esses momentos, eu vou dar um exemplo no relacionamento. Quando o Ariano ele está num relacionamento, então ele fala para a pessoa, seja homem ou mulher, fala para a pessoa: eu não gosto deste perfume que você está usando. Aí a pessoa, tudo bem, se faz de surda e usa o perfume. Na segunda vez, passado um tempo, porque no primeiro momento o Ariano é muito intenso, essa intensidade do Ariano faz com que ele seja admirado. Ele é muito impulsivo, ele é muito dedicado, ele é muito atencioso e ele faz as coisas caminharem facilmente, principalmente quando ele está empolgado naquilo. E quando ele nota que não tem reciprocidade, que a pessoa novamente está com aquele perfume, então ele fala: esse perfume não é seu, eu não gosto desse perfume. Só que a primeira vez que ele falou do perfume, então eu estou usando um exemplo de perfume, coloquem essa metáfora no caminho de vocês. Mas quando o Ariano fala assim: eu não gostei a primeira vez, ele vai continuar com a intensidade, com toda a dedicação e tudo mais. Na segunda vez, ele não vai mudar, mas ele vai ser um pouquinho mais ríspido. E aí você está em análise, porque você começa, se você é ariano, você começa a analisar a pessoa. Você continua o relacionamento, mas
todos os detalhes você vai gravando numa memória de elefante. E haverá a terceira vez, sim. Só que a terceira vez para o ariano raiz não é como uma sequência de perdões. Perdão, 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 desculpa, perdão, perdão. Não existe isso. A primeira vez passa porque todo mundo é passivo de erro. Na segunda vez, a pessoa estará em análise e o ariano estará focado nisso. Se acontecer uma terceira vez, é o momento onde o ariano ele se coloca e fala assim: muito mais importante do que tudo que eu faço por você e do que nós poderemos viver ainda é esse perfume, então fique com esse perfume pela importância que ele tem na sua vida. E o ariano se afasta. Se você se relaciona com o ariano, ele vai se afastar. E ponto. Você pode ser uma pessoa maravilhosa, você pode ser como for, a amizade continua, mas já não haverá mais confiança. E quebrou a confiança do ariano, a coisa fica difícil. Para você reconquistar isso novamente, é uma luta. Você teve duas oportunidades e você jogou as duas oportunidades. E muitas vezes, as pessoas que jogam as oportunidades fora, elas jogam por teimosia, birra, ego ou vício. E isso acaba com uma caminhada linda, 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 linda. Eu indico para você que se você está tentando se relacionar com um ariano, não perca a segunda chance, porque é complicado de se ganhar a confiança do ariano. Ele vai te tratar bem sempre, ele não guarda mágoas dessas coisas assim, principalmente quando a coisa é tranquila, né? O ariano ele é explosivo, se ele não explodiu, a coisa pode ser tranquila. Mas dificilmente, você vai ter que lutar muito, rebolar muito para poder ganhar essa confiança e essa atenção novamente. É uma dica para vocês que são ou que estão tentando se relacionar com arianos. Eles são assim. Vamos lá. Seu Zé, o que seu Zé traz para o ariano? Seu coração, ajuda intermediária para você ter uma mudança radical e a espiritualidade colocando alguém especial na sua vida para que você encontre o caminho que você está procurando. Auxílio, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Vamos lá. Relacionamento, influência e cuidado. Quando essas cartas podem indicar aqui uma influência no seu relacionamento e muita atenção, porque alguém pode estar tentando atrapalhar o seu relacionamento. Você está no relacionamento, essas energias vêm e fazem com que algumas coisinhas aconteçam e causam um desequilíbrio no relacionamento. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Porque essas influências, elas são invisíveis, elas simplesmente fazem situações acontecerem para que haja um atrito, uma ruptura. Então, muito cuidado. Quando o seu Zé aparece, ele fala para você tomar cuidado com o malandro, e o malandro muitas vezes é a própria espiritualidade. Às vezes a espiritualidade coloca uma terceira pessoa no caminho da pessoa que você gosta, para que ela fique, de repente, cega ou entusiasmada e as coisas começam a esfriar. É importante, eu sempre digo, das limpezas. Quando se fazem as limpezas, elas afastam, inclusive, essas situações. Se existe alguma energia, alguma entidade atrapalhando a sua vida, porque elas trabalham na sua vida de várias formas. Então, você afastando elas, provavelmente você não terá esse tipo de problemas. Eu sempre faço, todo final de semana eu faço as limpezas coletivas para as pessoas, aquela que vocês pagam só o valor da vela. E isso afasta essas energias ruins da casa de vocês. Assim vocês conseguem viver em paz e com tranquilidade. Algumas pessoas não conseguem ter uma vida para ir na igreja, para se dedicar lá a seus 10 minutos de oração, então prefere fazer as limpezas que são suaves para se fazer e trazem um bom resultado. Eu indico que faça, porque se você não tem o hábito da reza ou não acredita muito na sua própria fé, então faça para limpar os seus caminhos.
Você faz 2, 3 vezes e as coisas começam a ficar mais suaves, suaves. Certo? Vamos para as cartas ciganas. O que vem das cartas ciganas para vocês? Ação. Você tem que ser inteligente para tomar uma ação em relação ao coração. A sua intuição é muito forte e ela te mostra, ela desmascara as pessoas. É um momento de renovação. Não vá se sabotar, porque é a união que está contando aqui. Os conflitos serão inevitáveis. O peso das suas palavras é que fará a diferença nessa caminhada. Então, eu indico que se você vai ter uma conversa com alguém para resolver situações, vá com muita calma, muita calma. Deixe a pessoa falar primeiro para você trabalhar as coisas que você quer saber ou que você precisa saber em cima do que ela está falando. Quando você se antecipa às palavras, a pessoa trabalha no seu erro. Então, tenha cuidado e você vai achar a solução sim. Entenda que muitas vezes você perde meses da sua vida, você perde anos da sua vida lutando por uma coisa que está na cara que não vai dar certo. Quando você vê, você tenta 3 vezes, mas você tentou a primeira vez, as coisas não fluíram, vá com o pé no freio. Na segunda vez que isso não der certo, está claro, muito claro, que não é do jeito que você imagina. Então é muito importante que você vá deixando as coisas acontecerem, apenas fluindo. Não pressione para que tenha resultados, apenas avise que se não houver resultados, a caminhada poderá ser outra, já que você está perdendo muito tempo simplesmente sendo um chaveirinho na vida da pessoa. Você vive de migalhas e a pessoa está tranquila porque você é um bálsamo na vida dela, né? Você é uma fuga na vida dela. Você está levando esse relacionamento por uma importância e ela está levando por outra, então cuidado com essa pessoa, seja você homem ou mulher, cuidado. Se a pessoa estiver te enrolando, às vezes o checkmate ali, ele dói, mas sara. Ninguém fica sofrendo pela vida toda. Se você tiver um pouquinho de inteligência, você só tem aquele choque, mas depois as coisas caminham. Vamos lá, eu vou fazer mais 2 decks e vou concluir esta leitura. Dúvidas, pesadelos, momentos difíceis na sua vida, uma fase complicada, uma fase tanto na parte financeira meio bloqueada aqui e você precisa de mudança. Algumas limpezas e procurar um outro caminho. Algumas pessoas precisam de uma renda extra para a sua vida ficar mais suave. Você tem a oportunidade sim, só você não está achando o caminho. Entenda que algumas coisas que você tem ainda para viver, elas virão para realizar os seus sonhos, mas é como se fosse um milagre. Então a sua fé é muito importante e a sua ação também. Às vezes você apenas se acomoda, não é hora disso, é hora de você ir atrás, é hora de você sair da zona de conforto e tomar uma atitude, doa a quem doer, e vai ver o resultado lá na frente, provavelmente será positivo. No primeiro início dói um pouco, mas depois as coisas se organizam. Tome uma ação para mudar essa sua caminhada, certo? Vamos fazer uma leitura curta, não adianta a gente fazer uma leitura aqui de 1 hora, enchendo linguiça, com emoções e tudo mais, porque vocês sabem da caminhada de vocês. O que nós estamos tentando encontrar aqui é um brilho para que lá no fundo você consiga enxergar a saída, certo? Não adianta falar de traições, não adianta falar de prejuízos, você sabe o que você está vivendo ou o que você viveu. As cartas só vão mexer um pouco mais com o seu emocional, então muito cuidado com as leituras que você assiste por aí. Tente procurar leituras mais
direcionadas ou filtradas para que você não tenha prejuízos emocionais a troco de conversa fiada da internet, quando a pessoa só quer views, ela só quer a sua atenção porque ela está falando dos seus problemas e não das suas soluções, certo? Finalizando, arcanos maiores. Você tem tudo para realizar na sua vida. Você só precisa mudar a sua forma de pensamento para que as coisas comecem a filtrar. Um passo atrás, respira fundo e muda o foco. Você sabe o que você tem que fazer e você sabe aonde procurar. Se precisa de ajuda para leituras particulares. Se você precisa fazer pesquisas na internet para encontrar o caminho, pesquise na internet. Se você precisa falar com alguém que tenha mais maturidade nesse assunto, fale com alguém. Isso vai te auxiliar muito, muito, muito. Não permita que as influências negativas te coloquem no caminho errado. Aqui você tem a situação de você pisar num local errado, de você se distrair e você perder o foco. Você tem, nesse momento, vamos dizer assim, uma mudança de ciclo, que ela é muito importante na sua vida, porque ela trará bons resultados. Se você terminar um relacionamento hoje, lá na frente você terá outro. Se você entrar em atrito hoje com alguém, calma. Um pouquinho mais à frente essa pessoa vai voltar para a sua vida se ela tem você como importante na vida dela, ela vai colocar a mão na consciência e lá na frente ela vai estar te esperando sim para vocês viverem ótimos momentos, mas depende da consciência da outra pessoa e de você estar tranquilo. Quando você estiver sofrendo por conta desse relacionamento agora, as coisas não vão fluir. Então, muda o foco, pensa em outra coisa, inventa um projeto e segue sua vida. Lá na frente as coisas se organizam sozinhas, certo? No trabalho você precisa tomar uma atitude. Na parte financeira você precisa frear os seus gastos que estão exagerados e você não sabe controlar isso, por isso está passando por dificuldades agora. Pense nisso e a sua vida vai mudar radicalmente para o bem, para que as coisas fluam de forma abençoada. Leitura para o signo de Áries. Eu espero que vocês tenham entendido, que Deus abençoe a todos, que Jesus Cristo mostre sempre o melhor caminho. Muita luz e paz no coração de vocês e vamos sempre juntos nessa caminhada.